Sobrevivemos da venda de lixo. Está bem, vamos ver. Vem ver. De quem é essa moto? É nossa. Usamos para ir à cidade, recolher o lixo e trazemos para cá. A gente traz para cá. Usamos todo esse lixo. Viemos para cá todos os dias. E quanto ganham com esse trabalho? Cerca de 400, talvez 500. 400, 500? Talvez 500. Mas quanto ganham por 1 quilo? São 4 rúpias por quilo. Entendo. Trazem tudo isso da cidade sozinhos? Sim, sozinhos. Nós vamos de moto recolher. Não há outro trabalho aqui. E antes, trabalhavam na terra? Sim, trabalhávamos, mas desistimos. Não é possível sobreviver com a agricultura aqui. Não tivemos escolha. Mas as condições aqui são ruins, Sim. não é? As crianças adoecem. Sim, adoecem. Mas o que é que podemos fazer? A doença é o destino dos pobres. Nós não temos nada. O que podemos fazer? Os outros proprietários não nos deixam ficar. Quantas crianças, mais ou menos, vão à escola? Sabe dizer? Todas elas. Também fazem testes e exames? Não, a maioria não. As meninas também vão ou vão só os rapazes? Elas não vão. Sei. As meninas não vão. Será que ainda existe escravidão no século XXI? Talvez em circunstâncias extremas, à margem da lei e longe do olhar do mundo civilizado. Ou talvez existam sistemas inteiros que discretamente empurram as pessoas para um círculo vicioso de escravidão por dívida? Estamos no Paquistão, interior de Sindh, habitado por tribos com raízes hindus e na sua maioria de fé hindu. Somos convidados do padre Thomas, sacerdote columbano irlandês. Estamos prestes a partir de Mipurkhas, uma cidade rodeada de pomares de manga, extensos campos de beterraba e fábricas de algodão. Tic-tac. Jai Prabhu. ठीक से सलाम सलाम Estamos indo a uma aldeia chamada Belém, que foi construída depois das cheias. Comprou-se a terra e foi oferecido um terreno a cada família. Os alicerces de cada casa foram colocados e depois são eles próprios que constroem o resto, gradualmente. Assim, temos 2 objetivos: resgatar as pessoas das consequências das cheias e afastá-las da escravidão por dívida. Estão livres dos proprietários, não estão vivendo nas terras dos proprietários, mas são donos do seu próprio terreno. Há uma fábrica de algodão aqui perto. Então, não estão muito longe da cidade onde podem encontrar trabalho. Portanto, é um passo em direção a alguma libertação das dívidas e da dependência do proprietário. tic-tac. तो इतने खुश सो कपास वाला Eles trabalham na fábrica de algodão aqui perto. दिहाड़ी कितनी है 400 É cerca de $3 por dia. Vão todos para a escola da aldeia? स्कूल है किधर जाना है 6 में आ जाएंगे ये जस्ट कौन से स्कूल जाएंगे फिर सरमाइका सर माइकल
Os Sindhi, os Baloch, os Punjabi e os Pachun são os 4 maiores grupos étnicos. Dentro desses grupos, há muitos grupos tribais menores, especialmente aqui em Sindh. Os Parkai Kolis, os Kuti Kolis, os Murabi Bils, os Sindhi Bils, os Darti e muitos outros grupos que provêm historicamente de castas hindus inferiores. Isso é o que tem em comum com o sistema tradicional de castas que existe na Índia há 5.000 anos, que é o de pertencerem a castas inferiores, que não são consideradas. Muitos migraram dessas regiões para o que chamam de Sindh interior, onde a terra é mais fértil, onde há água, canais, e também onde há latifundiários. Então começaram a ter trabalho nas terras dos proprietários. Se chamam haris. Hari é a palavra Sindhi para trabalho. Mas, de fato, é aquilo a que chamam de escravidão, porque os trabalhadores e as famílias estão sempre em dívida para com o senhor da terra. Assim são sempre controlados, que é um tipo de escravidão. Viemos visitar uma aldeia dos que usam a terra do proprietário. É assim que se chamam as pessoas que vivem e trabalham em terras que pertencem aos latifundiários. Não é a primeira aldeia onde essas pessoas vivem. As cheias destruíram completamente as suas colheitas em 2011. E, como nos contam, tendo contraído dívidas com o proprietário desonesto anterior, viram-se forçados a vender praticamente todo o seu gado. O atual proprietário assumiu a dívida da família de mais de 2.000 euros, e é por isso que estão aqui. As colheitas foram boas, principalmente cana-de-açúcar e algodão, apesar da destruição provocada pelas chuvas deste ano. O novo senhor lhes cobrou o custo do replantio, assim como do aluguel do trator. A sua dívida duplicou. Muitas dessas pessoas não sabem ler nem escrever. Assim, no fim do ano, quando se realiza a colheita, por exemplo, quando a cana-de-açúcar já seguiu para a fábrica, o proprietário é pago e o trabalhador não vai saber, porque não sabe verificar se as contas estão corretas. Afirma que a dívida é maior do que é na realidade, apesar de saber que trabalharam muito durante todo o ano. Deveriam receber uma parte dos lucros da colheita, mas isso não acontece. É um círculo vicioso que continua, sem nunca parar. Se alguém da família adoecer, é preciso fazer um empréstimo para tratá-lo. Se houver um casamento na família, fazem um empréstimo. É como se o proprietário fosse um banqueiro. É uma relação baseada na dependência e na opressão. A dívida passa de geração em geração porque é enorme e diz respeito à família que trabalha junto. É ilegal fazer esse tipo de empréstimo ao trabalhador. É a lei do país, mas não está sendo cumprida. Durante alguns anos, desde o final da década de 90 e no início dos anos 2000, a Comissão para os Direitos Humanos começou a ouvir casos contra os proprietários, por isso recorreram aos tribunais. Nessa época, cerca de 3.000 pessoas foram libertadas de várias prisões dos proprietários nas proximidades de Sindh. A igreja acolheu essas pessoas. Eram todos hindus, não eram cristãos. Nessa época, os proprietários reagiram fortemente, atacando os terrenos da igreja. Muitas pessoas foram agredidas.
Algumas também foram raptadas pelos proprietários. Pela primeira vez, os escravos por dívida perceberam que poderiam se defender um pouco. O padre Thomas às vezes procura intervir em nome dos haris, defendê-los contra a injustiça. Tenta saber mais sobre as atitudes da outra parte, encontrar uma solução de compromisso e, através dela, um caminho para sair de uma situação difícil. O diálogo é a chave, especialmente nessas situações tão delicadas que, de outra forma, poderiam acabar mal para aqueles que procurou defender. Assim como para a presença missionária no país, onde as relações comerciais entre o poder e a religião não são incomuns. O conhecimento é a chave. É por isso que vamos nos encontrar com um dos proprietários. Assalamu alaikum, good afternoon, Kiara. Os proprietários aqui são como senhores feudais. E isso para você parece bom ou mal? É muito mal. Não temos direitos. Quer dizer que os haris não têm direitos? Os zimidar não têm direitos. Os haris são uma figura política. Estão sempre pedindo, implorando ao governo. Mas me diga, a maioria dos haris tem dívidas para com os proprietários? Sim, estão sempre em dívida porque... Se um haris tem dívidas com o proprietário, este tem controle sobre ele. Sim. Eu vivo em Sindh desde 1993. São 26 anos em Sindh. Sou sacerdote da nossa comunidade cristã e isso me leva às aldeias. Eu tenho ouvido muitas histórias e muitos casos em que os haris estão em dificuldades, com dívidas e... Sim, eles não têm uma vida fácil, têm unidade e os companheiros para os ajudar, que os guiam, que os levam a tribunal, a polícia contra os zimidar, contra o seu proprietário e depois fogem. Eu me lembro de, no final da década de 90, ter lido nos jornais e ouvido histórias de alguns proprietários, não todos, que tinham prisões privadas. Havia algumas prisões privadas. Eles eram presos com correntes. É verdade. Havia. Há poucos proprietários que maltratam os haris. Não são todos. Como vocês garantem aos haris os seus direitos? Como é que vocês, os proprietários, podem saber, depois da terra ter sido cultivada, as colheitas terem crescido e as pessoas no país alimentadas, que os direitos deles são respeitados? Como se resolve essa tensão? Hoje em dia, nós temos medo dos haris. Se lhes pagarmos mais, eles fogem. Então, se eles nos pedem 3.000 rúpias, só lhes damos 500. Não confiamos neles por causa da reputação deles. É sempre muito difícil, muito comovente vir ao cemitério. Os pequenos montes de barro são crianças. Quase metade das sepulturas são de crianças. O islamismo foi trazido para Sindh pelos sufitas, que representam um islamismo mais tolerante, mas há sem dúvida discriminação de minorias, seja nos livros escolares ou quando um cristão ou hindu se candidata a um cargo na função pública. Há casamentos forçados. Algumas pessoas na sociedade pensam que podem escolher quem quiserem, porque são pobres e fracos demais para se defenderem. Existem muitos casos de blasfêmia bem documentados, principalmente contra cristãos. Já houve ataques a comunidades cristãs. Eu julgo que, desde que vim para cá, o ambiente se tornou cada vez mais difícil. A discriminação do sistema de escravidão por dívida é uma consequência do sistema de castas, tanto como da religião. A grande maioria dos proprietários são muçulmanos. Existem algumas castas elevadas hindus, mas não são muitas. Mas não existem proprietários cristãos.
A maioria dos povos tribais ainda são hindus. Alguns se tornaram cristãos nos anos 50 e 60, depois da divisão da Índia, quando o Paquistão se tornou um país independente. Se sentiram atraídos pela igreja porque ela dava um sentimento de segurança, mas também se sentiram atraídos pela igreja por razões mais profundas, porque Jesus nos ensina que todos somos iguais, especialmente a atenção dele para com os pobres e o fato de chegar até os que são considerados pequenos na sociedade. Párias. O padre Thomas alega que depois de 5.000 anos, a escravidão ainda existe, acima de tudo, na mentalidade. Não só daqueles que nasceram em um outro dos grupos mais baixos e desprezados. Não existe a possibilidade de igual acesso à educação, saúde ou emprego. O que fazem os párias, os mais pobres dos pobres, que também são membros da minoria hindu ou cristã? Nas cidades, varrem as ruas, limpam os esgotos e têm pequenos negócios de venda ambulante. Vivem dia a dia. E assim como no Punjab, famílias inteiras se dedicam a um dos trabalhos mais difíceis e mal pagos, como a produção de tijolos de barro. Esse é o marido, a mulher, o filho e a mulher dele. São 4 adultos que trabalham aqui na fábrica de tijolos. Conseguem fazer 1.200 tijolos por dia, por isso ganham 4 euros por dia. A dívida deles com o dono do forno de tijolos é de 235 euros neste momento, o que para eles é uma fortuna. Há quantos anos vivem aqui? Há 1 ano. 1 ano? Todos vocês? Sim. Mas vocês quase um não ano. viviam sempre aqui. Onde vocês viviam antes de vir para cá? Em Woryondaro. Sim, vivíamos assim. Trabalhavam para o proprietário. E o que cultivavam? Algodão e trigo. E vocês tinham dívidas com o proprietário. Não nos deixavam Queria mandar que as todos crianças. trabalhássemos na Tinham terra. dívidas. Viemos para cá quando o padre Parvaz era pároco. Verdade. Tinha esquecido. Levou muito tempo até saldarmos a dívida para podermos ficar livres para partir. Então deixaram o proprietário e vieram para esta aldeia, para um terreno oferecido pela igreja. Que diferença isso fez na vida de vocês? Foi um grande benefício. Nos sentimos livres e seguros. Antigamente, o proprietário podia nos mandar embora a qualquer hora. Mas agora, estamos num lugar que nos pertence. Temos o nosso próprio lote de terra e a casa onde vivemos. Os nossos filhos vão à escola da paróquia, na aldeia, e nós podemos trabalhar como trabalhadores diários e não como escravos por dívidas. A igreja comprou terras perto das cidades, em muitas paróquias da diocese. Deu lotes de terra às pessoas que queriam ir para a cidade. Essa foi uma estratégia, uma forma de tentar libertar as pessoas do trabalho de escravidão por dívida com os proprietários. Pelo menos podem viver no seu próprio terreno e construir a sua própria casa. Assim se tornam mais independentes. Quando vivem juntos, há um maior sentido de união, de força.
Peter Haru, ik wat? Wieso? Peter Haru, bat je pony, Jom Kam Haru, ham istemal kro. Na mensagem do Evangelho de Jesus, as palavras de ação de Jesus estão integradas. Podemos falar de libertação física, libertação espiritual, até de libertação psicológica, mas de certa maneira estão interligadas. Procuramos dar respostas às necessidades de saúde, de educação, e depois procuramos catequizar, evangelizar e aprofundar a fé dos que se tornaram cristãos. Ainda é uma igreja jovem. Só a terceira geração dos Parkara Kulis vai à igreja. Demora muito tempo para interiorizar a mensagem libertadora do Evangelho. O sistema de castas tem milhares de anos. Os que não pertencem às castas não são considerados humanos. Então, talvez o maior desafio seja curar as feridas que existem há gerações e gerações. Eu penso que uma solução é simplesmente voltar a olhar para Jesus no templo, proclamando que o Messias vem trazer a boa nova aos pobres, a liberdade aos oprimidos. É como uma declaração da missão de Jesus. Há uma outra passagem, as Bem-aventuranças, em São Mateus. É a presença de Deus que está ao lado dos pobres, mas que é misericordioso para com todos. Eu estou aqui há 27 anos e é difícil explicar o que me mantém aqui. Há tantas coisas que vão mal, a corrupção no país, a opressão, a injustiça que vitimiza esse povo. Às vezes você me parte o coração, outras penso que você é o meu coração. E é isso que o Paquistão me faz. A maior lição que eu aprendi deles foi a resiliência. Pessoas que sofrem tanto e que ainda querem viver, querem ter esperança, querem ter uma vida melhor para si e para seus filhos. Tudo isso é muito inspirador e desafiante. Também ensinamos que o sofrimento faz parte da vida. A cruz faz parte da vida. Não de forma negativa ou contrária à vida. A dor e o sofrimento fazem parte da dinâmica humana, da existência humana. E quando trabalhamos para os povos tribais, que são oprimidos há séculos, que suportam esse sofrimento, então não podemos negar. Temos que abraçar o sofrimento que vemos à nossa volta. Não podemos tentar curar, salvar o povo com quem estamos, sem que alguma coisa também se transforme em nós. Há um longo caminho a percorrer. Mas abraçar a dor e o sofrimento do mundo, tentar abraçar a esperança e a alegria do mundo... Eu acho que eu fui seduzido por Deus. Deus, que está ao lado dos pobres. Batismo, que traz liberdade. Não apenas a liberdade mais profunda, inexplicável, que nos torna livres mesmo quando estamos cativos, mas também aquela liberdade muito real, a liberdade física, que vem com a libertação da dependência de uma dívida de gerações, de alguém que nasceu numa parte melhor da sociedade ou do mundo. Uma liberdade ligada à terra e à comunidade.
como escreveu São Paulo. Afinal, não recebemos um espírito que nos escravize e volte a nos encher de medo, mas recebemos um espírito que faz de nós filhos. Somos todos filhos e herdeiros do próprio Deus. Sofremos com Cristo e com Ele viveremos. Paparima piharu taha